Os chamados heróis são apenas uma fração das histórias para de alguma forma esconderem outras partes que contêm outro tipo de frequências energéticas. Para começar, Afonso, considerado o primeiro herói, o Conquistador, foi uma figura cujo espírito foi enviada não para conquistar, mas para unificar um país que significaria e muito para o resto do mundo. Como vês, tudo acontece por acordos ou contratos que nos permitem cumprir um papel na realidade pretendida. Então, por entre a primeira dinastia, quase toda a linhagem desceu à fisicalidade com um propósito: reunir, construir e unificar o país. Dom Afonso II foi um grande homem. Não achas que todos os problemas de saúde que teve não foram mais do que uma desculpa para ficar quieto e pensar? Nada é por acaso. Então, depois das leis estarem delineadas, pobre Sancho II surgiu para inspirar o amor entre o país. Os seus amores com Messia foram confusos, mas ele foi bem sucedido na sua tarefa. Acabou, porém, deposto por mais um feroz Afonso. Em Dom Afonso III são as reunidas as vibrações do amor e da conquista, da união e construção de Portugal até à sua fronteira com o mar. Dom Dinis, o pensador, o poeta, o instituidor, o governante. Será preciso dizer mais? Um outro feroz Afonso surge para contrabalançar as frequências energéticas deixadas pelo seu pai, mas que serão desenvolvidas pelo seu filho Pedro. Sempre o balanço entre a guerra e o amor. Fernando foi um desgraçado, pobre coitado. A sua missão era a de acabar com a corrente energética da sua família e, ao escolher Leonor Teles, não poderia ter escolhido melhor. Dom João I foi quem se seguiu. Uma vez tudo estabelecido, era necessário ir para além fronteiras. À dinastia de Avis foi incutida a missão de levar a mensagem deixada pela dinastia anterior ao resto do mundo. Se tal os faz parecer maus, tendo escravizado, matado, expulsado, conquistado, bom, sim, mas apenas na tua forma de ver. Lembra-te que não existe nem bom nem mau, apenas tarefas a cumprir. A respeito dos navegadores tem havido muitas confusões. Muitas vezes, nos barcos, eles chegavam a sítios sem saberem onde estavam. Vasco da Gama, por exemplo, demorou dias primeiro que percebesse que se encontrava na Índia. Aparentemente ainda mais perdido do que Pedro Álvares Cabral. Quando este chegou ao Brasil, sabia bem onde e ao que ia. Dom João II sabia muito mais para além do que todos vocês poderão imaginar. Mais do que Henrique, João foi posto em cena para planificar e desenvolver o que viria a ser a segunda parte das descobertas. Se é verdade que Dom Manuel não fez muita coisa, bom, é verdade. Quando ele sobe ao trono, já tudo havia sido feito pelo anterior monarca. Estava tudo preparado. Ele apenas teve de passar dos planos à prática. Perguntas sobre a especificidade dos irmãos Beja, Manuel e Leonor. De certo que ambos mudaram o mundo, mas lembra-te, uma vez mais, de que foi Dom João II que pensou e planeou a maior parte das empresas assinadas por Dom Manuel. Dom João III, o a teu ver ultracatólico, foi um príncipe renascentista, mas arrastado para o fanatismo religioso não tanto por educação, mas mais pelas influências ou frequências energéticas vividas no tempo dele. Todos nós sabemos o quão nós próprios poderemos influenciar e ser influenciados pelos que nos rodeia, certo? Espanha, na altura, era muito mais poderosa que Portugal, e a Inquisição surge quase como uma medida ou moda imposta diplomaticamente, não só por Espanha através de Carlos V, mas também pelo Papa em Roma. João e Catarina formaram um unido e belo casal, montes de filhos, mas acabaram sem descendentes diretos. Bom, Dom Sebastião veio ao mundo com uma importante missão, e ele tinha de governar, que subir ao palco o mais depressa possível. É verdade que algumas almas escolhem vir à fisicalidade apenas para experienciarem ser pais deste ou daquele ser. Sebastião foi de facto uma criança de ouro puro, e o seu objetivo era recriar toda a glória do país. Algumas pessoas chamaram o Quinto Império, mas nós dizemos que se deveria chamar Quinta Dimensão. Se ele estaria consciente deste seu papel, de alguma forma sim. Ainda que ele teve tendência para ver as coisas sob uma forma um pouco demasiado belicista. Cavalos, armaduras, armas serão capazes de impressionar qualquer um, e imagina esta criança cuja nação estava a quebrar aos pecados. Não achas que até tu quererias restaurar todo o seu esplendor de volta se estivesses no lugar dele? Por favor, vê as coisas sob o ponto de vista histórico, e não segundo os dias de hoje. De facto, as coisas são muito diferentes agora. Ele não morreu na batalha, foi simplesmente largado miseravelmente por alguns compatriotas para se verem livre dele. Oh sim, havia imensa gente que não partilhava dos mesmos ideais que ele. Com as descobertas, muitos foram os que, ao enriquecer com as colónias, preferiram viver de lucros, tendo uma existência o mais linear e leve possível. Batalhas? Esforços? Nah. Dom Sebastião morreu perdido algures, rodeado por alguns seguidores, aos 28 anos.
Dom Henrique foi um desastre, apenas serviu o propósito de deixar a Espanha preparar a sua invasão e conquista de Portugal. Estás certo quando te perguntas sobre o facto de tudo ter a sua própria vibração energética. Portugal tem uma, a Espanha tem outra. Mas durante estes 60 anos de domínio espanhol, ambas as vibrações se mesclaram apenas com o propósito de fazer Portugal acordar para a sua missão, para a sua luz. De alguma forma, aos poucos, a nova dinastia que se seguiria foram conseguindo rumar ao bom porto. Dom Carlos I foi seu expoente máximo, enquanto mostrou ao mundo o quão o homem e um país podem ser inteligentes, fantásticos. A dinastia de Bragança perseguiu, por quase todos os seus governantes, a ideia de recolocar Portugal de volta no mapa internacional, experiência essa que culminou com a participação portuguesa na Primeira Grande Guerra, voltando a desvanecer-se de novo até à chegada de Salazar. A magnificência exibida por personagens como Dom João V ou as ligações internacionais plantadas por outras entidades, como o Marquês de Pombal, e depois seguidas por Dona Maria I na América ou na Rússia, por exemplo, serviram o propósito de, uma vez tudo estabelecido, era chegada a altura de mostrar Portugal ao mundo. E agora tu perguntas, qual é a missão sagrada de Portugal? Portugal está de facto localizado no fim, ou no início, dos continentes que formam a Europa e a Ásia. Repara em todo este potencial. Pode ser visto como um sítio onde tudo pode partir, mas também chegar. Não falamos de mercadorias. Dizemos que em termos de vibrações energéticas, muita coisa vai e vem. O que estamos a tentar explicar é que o país em que escolheres experienciar esta existência física é a cabeça e não a cauda da Europa, e que contém um enorme portal energético por onde muita da energia desse continente entra e sai. O episódio da aparição de Fátima, por exemplo, não vês a atenção que o mundo lhe presta? Continua o teu trabalho, continuaremos a aparecer e a dar-te mais pistas e informações. Bendito sejas, o Conselho Atlante.